Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, tô gravando esse vídeo que é para ter uma conversinha assim sobre um tema onde eu recebo bastante dúvidas. Muitos clientes meus me perguntam sobre esse assunto, tanto de tatuagem quanto de micropigmentação, um assunto que gera bastante dúvidas, que é sobre o uso do anestésico para tatuagem. Então, quando a pessoa decide fazer uma tatuagem ou micropigmentação pela primeira vez, a primeira dúvida que vem na cabeça dela, antes de todas as outras, que na minha opinião ainda tem coisas muito mais importantes a se saber, mas a primeira dúvida que elas têm é com relação à dor. Se vai doer muito, se vai ser suportável, será que eu aguento ficar tantas horas ali sentindo dor? Então essa é a primeira dúvida que elas têm no caso da micropigmentação, e elas e eles no caso da tatuagem. E eles querem saber se tem a possibilidade de fazer sem dor, se de repente eu não aguentar, tem alguma forma de a gente amenizar a dor e tal, e me perguntam sempre sobre o anestésico. Então, por ser um assunto bastante polêmico, né? Tem gente que usa, tem gente que não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que pode, tem gente que fala que não pode. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer um pouquinho das dúvidas de acordo com o que eu sei, o conhecimento que eu tenho. Que aí fica mais fácil, né? Passar todas essas informações de falar para cada um individualmente, eu já deixo tudo aqui, todas as informações que eu tenho prontinhas aqui para passar para quem tiver interesse. Então vamos à a primeira dúvida de todos, né? Existe um anestésico? Sim, existe um anestésico. Existe um não, existem vários anestésicos que são usados em tatuagem, em micropigmentação, que, assim, que realmente funcionam, realmente tiram a dor, tem essa possibilidade. Porém, existem várias situações que a gente tem que analisar para poder fazer o uso dela. Então, assim, não é um assunto simples, não é só pegar e usar, não é só ir ali na farmácia e comprar e fazer uma tatuagem sem dor. Então, tem muitas questões a serem abordadas e eu vou falar um pouquinho delas aqui com vocês. Então, assim, de forma geral, você não vai encontrar um tatuador ou um estúdio que use pomada anestésica. Por quê? Porque ela não é permitida. Usar pomada anestésica não é permitida para a nossa área de trabalho, né? Nós não somos profissionais da saúde, então nós não temos autorização de lidar com esse produto. E não só pela questão da autorização legal, né? É um produto que ele pode ter várias consequências, e se vier a acontecer isso, se vier a ter uma consequência negativa, nós não estamos preparados para lidar com isso, porque nós não temos estudo suficiente para saber lidar com uma reação adversa de um anestésico. Então, por isso que você não encontra fácil, por isso que as informações não são fáceis de achar, por isso que tanta gente tem dúvida e faz essas perguntas, porque não é simples. Então, assim, mas ainda assim existem, né, dois tipos de pomadas anestésicas, que é a pomada manipulada, né, que ela vai ser uma fórmula feita específica para aquela pessoa que foi no consultório médico, fez a consulta e solicitou a fórmula, né. Vai funcionar, obviamente vai funcionar, mas ela foi receitada, ela foi fabricada especificamente para aquela pessoa, né? Ela não serve para todo mundo, porque não é todo mundo que foi lá fazer a consulta. Então, é um caso específico. E daí tem outras pomadas anestésicas também que são vendidas, aí são fórmulas prontas, não para uso específico de tatuagem, mas tem um efeito bem positivo para esse fim também. Só que elas são pomadas que não têm regulamentação, elas não são legais, elas não têm autorização para serem comercializadas. A grande maioria delas são importadas, vem da China. Tem uma marca, inclusive, bem famosa e bem fácil de achar, que todo mundo está falando, todo mundo está usando, que funciona, mas ela não tem essa legalização, né? Funciona? Funciona, mas ela tem os poréns, né? Tem os pontos negativos que eu vou explicar para vocês quais são.
Então, assim, primeira questão e mais importante de todas, independente se é um produto manipulado, pronto, se é legal, se não é legal, se é autorizado, se não é autorizado, o tatuador ele não é um profissional da saúde, então ele não tem autorização legal para fazer o uso desse produto, nem para fazer o uso, nem para indicar, receitar, ele não tem o conhecimento necessário sobre esse produto. Então, ele nunca vai se responsabilizar pelo uso desse produto, entendeu? Alguns aceitam usar, né? Ou, às vezes o cliente tem já a pomadinha, quer usar, alguns tatuadores aceitam, outros não, isso vai depender de cada um. Mas ele não é um profissional da área da saúde, então, independente de autorização legal ou não, ele não tem o conhecimento necessário para lidar com esse medicamento, porque assim como qualquer outro medicamento, ele pode ter reações adversas e nós que não temos estudo suficiente para lidar com isso, não saberíamos como reagir caso uma reação adversa acontecesse. Então, não é responsável da parte do tatuador utilizar o anestésico, tá? Claro que existem situações que, né, tipo, você não tem como escapar, né? Às vezes você acaba precisando fazer o uso do anestésico porque a pessoa não tá aguentando mais, a pessoa precisa terminar aquela tatuagem e tal. Enfim, você acaba em alguns momentos utilizando, mas é um risco muito grande que você corre, porque, como eu acabei de dizer, não sabemos as consequências que isso pode ter, então é muito arriscado, por isso que a grande maioria dos tatuadores não aceitam utilizar. Bom, fora isso, fora a questão das reações adversas que podem acontecer, né, existe a possibilidade, né, do cliente ter uma reação alérgica àquele produto e a gente não saber quais as providências tomar, mas isso é muito difícil, né, é um número pequeno de pessoas que podem ter essa reação adversa, mas fora isso, existem coisas que são inevitáveis que vão acontecer de qualquer forma durante o uso do anestésico. Então, em 100% dos casos, inevitavelmente, o uso do anestésico ele vai alterar a textura da pele, então vai ser uma área diferente para você trabalhar. Vai deixar a pele mais fina e mais sensível, então fica muito mais fácil daquela pele ser machucada, né? Você acaba... fica um pouco mais difícil para você trabalhar, porque nitidamente você percebe que aquela região da pele onde está com o anestésico está uma pele bem mais sensibilizada, apesar da pessoa não estar sentindo nada ali. Mas ela tá muito mais fácil de cortar, muito mais fácil de rasgar, e é muito mais fácil de você fazer uma ferida ali naquele local do que seria se não tivesse passado produto nenhum. Então, só isso daí já seria um motivo suficiente para não se fazer o uso, né? Porque quando você machuca muito a pele no momento de fazer a tatuagem, você causa uma lesão. A tatuagem, apesar de ser um procedimento bem invasivo, ele não é assim para machucar, não é para causar ferida, não é para causar cicatriz, entendeu? Ele é um machucado superficial. Então, quando você usa o anestésico, você corre o risco de fazer um machucado muito mais forte. E essa cicatrização pode trazer problemas mais sérios depois. Não necessariamente um problema para a saúde, mas um problema para a tatuagem, porque aquela região vai ficar bem mais vermelha, vai ficar inchada, vai ficar quente, né? Vai ficar febril, pode causar, pode inflamar. E quando acontece tudo isso numa situação de cicatrização, vai causar ferida, muito provavelmente, fazer casca grossa. E todo mundo que tem tatuagem sabe o que acontece quando faz uma casca grossa em cima de uma tatuagem, né? Aquele lugar vai ficar falhado com certeza. Então tem muito mais chance da tatuagem ficar falhada, ficar feia, ficar com a cor alterada, ficar esquisita, entendeu? Então esse é um dos motivos pelos quais você deve priorizar não usar um anestésico. Então, vai machucar mais do que o comum, né? A tatuagem já é um procedimento que machuca bastante, dependendo do estilo da tatuagem que você vai fazer, ele machuca bastante, mas com o uso do anestésico machuca muito mais. E daí tem a questão de o tatuador não conseguir sentir até onde ele pode ir, porque quando a pessoa tá ali, você tá ali no processo de fazer a tatuagem, a pessoa tá sentindo a dor,
reclama um pouquinho, mas tá ok. Daqui a pouco ela, tipo, reclama mais, mas ainda tá ok. Daqui a pouco ela não aguenta mais. Você sabe qual é o momento de você parar. Tipo, não, aqui eu não posso machucar mais. Mesmo que eu ainda não terminei, mesmo que eu precisasse ainda é, mexer mais aqui nesse lugar, não posso mexer agora. Se for o caso, a gente vai ter que marcar uma segunda sessão e tal, mas agora não dá porque já machucou muito. E a gente tem essa noção de acordo com a reação do cliente, né, do tatuado. Agora, se o cliente não está sentindo nada, você pode fazer um buraco na perna dele ali que ele não vai sentir, você não vai ter esse termômetro, entendeu? Bom, e daí por último tem ali a questão da própria o uso do anestésico, a própria sensibilidade na prática não é assim tão mar de rosas como pensa, né? Você vai começar a fazer tatuagem de forma que você não vai estar sentindo dor. Só que o efeito desse anestésico vai passar. Em cada pessoa ele dura de forma diferente. Em algumas pessoas dura alguns minutos, 40, uma hora, um pouco mais. Em outras pessoas dura menos, não tem como saber. E quando esse efeito passar, aquela região ali que está sendo trabalhada, ela tem que continuar sendo trabalhada, porque a tatuagem tem que ser terminada. E a dor, toda aquela dor que você não estava sentindo, ela vai vir toda de uma vez só. E piorada, né? Porque, como eu disse, o anestésico deixa a área mais sensível, deixa a pele mais fina, né? Mais fácil de ser machucada. Então, a dor vai vir muito pior. E quando passar também, a dor do pós, né? Quando você termina uma tatuagem, ela ainda dói um tempinho ali depois. Só que quando você faz sem anestésico, essa dor é muito tranquila, é muito de boa. Quando você faz com anestésico, ela é uma dor bem complicada. Então, assim, ela vai ser difícil de você tratar o depois, né? A cicatrização. É aquilo que eu falei lá no começo. Vai prejudicar principalmente a cicatrização. Vai doer mais durante o período da cicatrização. Você vai ter que ter mais cuidado. Você vai acabar tendo que usar algum remédio, alguma coisa para inflamação, porque a gente não quer que ela inflame, porque se inflamar vai prejudicar o desenho. Você vai ter que provavelmente tomar algum remédio para essa inflamação não acontecer. E se acontecer, você vai ter uma tatuagem prejudicada, né? Vai ter uma tatuagem que vai, na melhor das hipóteses, ter alguma falha, né? Mas pode acontecer coisa bem pior, assim, o desenho pode ficar bem ruim mesmo. Se essa inflamação que aconteceu for uma inflamação muito grave. Bom, então eu acho que isso responde as principais dúvidas que as pessoas têm sobre esse assunto, de forma bem superficial mesmo, porque, como eu disse, nós que não somos da área da saúde, nós não temos as informações técnicas para passar sobre medicamento, mas essas são informações que são básicas, que são informações que a gente tem acesso fazendo uma pesquisa ou até pela própria vivência. Eu tenho várias tatuagens, algumas eu fiz utilizando anestésico e é possível você perceber nitidamente a diferença entre uma cicatrização com anestésico e sem anestésico. É muito diferente mesmo e por experiência própria também eu digo que só use realmente em último caso, se não tiver outra opção, se não der mesmo, eu preciso terminar essa tatuagem e eu não vou aguentar. Aí usa, fazer o quê? Mas o ideal é não usar. Lembrando que é uma decisão de responsabilidade sua, do cliente, porque o tatuador não vai nem disponibilizar para você o produto, nem receitar o produto para você, porque ele não tem o conhecimento médico legal necessário para fazer isso. Então é isso, espero ter esclarecido algumas dúvidas e qualquer coisa, fique à vontade para fazer perguntas.